Dizem que Cristo voltou esta noite. Primeira edição publicada pelo autor. Esta edição publicada pela editora Betânia SC. Caixa Postal 10. 30.000 venda nova, MG. É proibida a reprodução total ou parcial sem permissão escrita dos editores. Composto e impresso nas oficinas gráficas da editora Betânia SC, Rua Padre Pedro Pinto, 2435 Belo Horizonte, venda nova, MG. Printed em Brasil. Terceira edição, 1979. Dedico este livro com amor e carinho à minha esposa, Orotildes, meus filhos, Sueli, Tércio, Raquel, a todos os meus parentes, e a todas as pessoas que acreditam na volta de nosso Senhor Jesus Cristo, e a esperam para o dia do arrebatamento. O autor. Dizem que Cristo voltou esta noite. Introdução. Este livro é o primeiro de uma série de 4 livros de bolsos já em preparo, sobre o palpitante tema a segunda vinda de Cristo e o fim do mundo. Cremos na realidade de uma outra vida além desta, conforme o ensino de Cristo, e que é denominada por ele a vida eterna. Cremos que já estamos dentro da faixa de tempo em que a volta de Cristo poderá acontecer a qualquer momento. Muitos dos sinais mencionados nas Escrituras Sagradas já estão se cumprindo. O objetivo da volta de Cristo será arrebatar os salvos e julgar as nações. A Igreja ou a noiva de Cristo, que será arrebatada, incluirá apenas os que morreram crendo em Cristo, os quais serão ressuscitados, e os vivos salvos, que serão trasladados ao mesmo tempo, no mundo inteiro. Com este trabalho, pretendemos chamar a atenção de todos os filhos de Deus para esse fato, que é um dos grandes mistérios do universo. Trata-se de uma experiência nova, onde, através de uma novela com alguns toques de ficção científica, procuramos comunicar uma mensagem. Dessa forma, esperamos que todos quantos aguardam a vinda de Cristo tenham sua consciência espiritual despertada para esta verdade fundamental. O arrebatamento dos salvos pode estar mais perto do que pensamos. Alguns sinais de caráter mundial nos dizem que a volta de Cristo está muito próxima. Mas para quando? Eis aí um segredo pertencente somente a Deus. O dia e hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos. 3 desses sinais são óbvios. A. A evolução da ciência. B. A organização do novo Estado de Israel. C. A evangelização mundial programada. A evolução destes sinais, entre outros, deve ser acompanhada com muita atenção por todos quantos desejam de fato entrar no reino de Deus. Se me perguntassem o que deveria um verdadeiro cristão fazer nestas circunstâncias, eu diria: orar, vigiar e perseverar, confiando totalmente no que Cristo disse. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O autor. Depoimento do repórter Jaque. Primeira parte. Capítulo 1. Grande terror na Terra. Milhões de pessoas desaparecidas. O que realmente aconteceu foi por demais horrível. Hoje, no mundo inteiro, a imprensa falada, escrita ou televisada que ainda funciona, traz notícias aterrorizantes. Em todos os jornais, nas suas edições extras, as manchetes e títulos pouco diferem. Terror e destruição no mundo. Centenas de acidentes rodoviários, ferroviários, aéreos e marítimos, em todos os continentes esta noite. Milhões de pessoas desaparecidas misteriosamente nas últimas horas. Parece que chegou o fim para este mundo. Dizem que Cristo voltou esta noite. Todos os continentes abalados por imensos terremotos e maremotos. Milhões de pessoas mortas continuam insepultas. E assim chegavam às minhas mãos centenas de comunicados e reportagens sobre os acontecimentos daquela noite. Há dias que ocorria um estranho fenômeno nos céus. O sol estava encoberto por uma nuvem escura, mantendo a terra envolta numa semi-escuridão esverdeada e assustadora. Sou uma das testemunhas destes estranhos fatos. Procurarei, pois, relatar o que presenciei e informar o que ouvi, da melhor maneira possível.
Sinto-me ainda traumatizado em consequência de tão espantosas e até mesmo fantásticas ocorrências. Entretanto, devo dizer que não sou apenas uma das milhares e milhares de testemunhas, em sua maioria em verdadeiro estado de histerismo. Sou jornalista e meu nome é Jaque. Faço parte de uma equipe de reportagem de um dos maiores matutinos da capital. Eu mesmo faço as fotos de minhas reportagens. Gosto muito da minha profissão, principalmente quando há riscos a enfrentar. Já viajei por todos os continentes acompanhando meu amigo e colega Fernando, que é chefe de equipe. Estivemos juntos em algumas missões perigosas, inclusive como correspondentes de guerra no Vietnã e no Oriente Médio, onde fomos feridos. Da minha aparência pessoal não posso me queixar. Eu e Fernando somos semelhantes em atributos físicos. Talvez por esta razão, quando nas Forças Armadas, fomos selecionados para os grupos especiais de combate. Ambos estamos na faixa dos 20 na idade, sendo Fernando um pouco mais velho. Sempre fomos muito ligados, não apenas profissionalmente, mas acima de tudo como bons companheiros desde a nossa meninice. Por isso aprendemos a nos analisar mutuamente, conhecendo-nos muito bem. No campo religioso ou espiritual, frequentemente divergíamos. Fernando acusava-me de ser muito materialista e ateu. Teria ele razão. Às vezes fico confuso e em dúvida. Na verdade, aceito a existência do Criador ou Deus, e que esse Criador é essencialmente amor. Contudo, minha rebelião não tem sido contra o Criador, mas contra tudo o que leva as pessoas a uma fé e vida espiritual bitoladas por padrões meramente humanos. Ora, talvez porque tenha dado respostas realistas demais, a quantos têm me pressionado a definir minha filosofia de vida, seja eu considerado ateu, às vezes, irreverente. Vejo as coisas assim. Se vivemos num mundo que sempre teve tudo para que todos fossem felizes e vivessem bem, porque a realidade é bem outra. Vejo uma diversidade imensa de seitas religiosas no mundo, cada qual exaltando sua crença e seus deuses, mas tais grupos não vacilam em brigar entre si por motivos doutrinários ou outros. Não consigo mesmo entender a maioria dos que se dizem cristãos, portanto seguidores de Cristo. Proclamam possuir a fé e o amor de Cristo. No entanto, assistem impassíveis milhões de pessoas morrerem de fome ou exterminadas nas guerras que custam bilhões de dólares, ou então serem dizimadas pelas doenças ou rejeitadas por causa da cor da pele. Afinal, se Cristo trouxe a fé e a salvação total, o que é ser cristão? Começo a desconfiar que essa maioria apenas se diz cristã, mas não o é, em detrimento dos verdadeiros cristãos. Isto argumentei com meu amigo Fernando, quando me respondeu que ser cristão é seguir os ensinamentos de Cristo e fazer o que ele manda. Pois aí é que está o problema. Essa maioria não segue e não faz o que Cristo manda, mas faz muitas coisas erradas. Contudo, deixemos de lado este palavreado infrutífero. Agora de nada adianta. Não sabemos quanto tempo nos resta, antes que alguém comece uma nova guerra nuclear. Acabamos de ter uma amostra do que poderá acontecer se houver outra. Antes de passar aos acontecimentos daquela trágica noite, não posso deixar de falar sobre o meu inesquecível amigo Fernando. Ele está diretamente envolvido nestes acontecimentos. Possuidor de uma personalidade forte e dinâmica, Fernando, em muitas ocasiões deixou extravasar suas lutas íntimas. Mesmo na questão da fé, percebi a existência de conflitos em seu espírito. Sei que ele foi educado tanto por seus pais, como pela igreja, na fé cristã. Entretanto, segundo suas próprias palavras, sentia que ainda não houvera conversão em sua alma. Cedo saíra de casa, e ficará totalmente envolvido em suas atividades profissionais. Completou a formação de sua personalidade na escola da vida. Contudo, jamais tive qualquer dúvida de que a semente da fé cristã, implantada em seu coração por seus pais, havia modelado sua personalidade nos primeiros anos de sua existência. Isso valeu-lhe por toda a vida. Era de temperamento calmo, possuidor de um alto quociente de inteligência e jornalista por vocação. Alma sensível, não podia ver ninguém necessitado ou sofrendo, que não quisesse ajudá-lo. Ao mesmo tempo, oculto sob aquela bondade e calma, estava o homem de uma tenacidade terrível e de uma coragem a toda prova, o que teve oportunidade de provar muitas vezes, quando estivemos no Vietnã. Desde criança dedicou-se ao esporte, revelando-se um atleta nato. Sua imponente figura comprovava isso de sobejo. Tinha 1,90 m de estatura,
10 centímetros mais do que eu e 100 quilos de peso. Como já disse, ele havia sido treinado nos grupos especiais de combate das Forças Armadas. Conhecia perfeitamente judô, karatê, boxe e capoeira. Inúmeras vezes essa sua habilidade em defesa pessoal nos salvou a vida no Vietnã. No rosto de traços firmes, destacava-se um par de olhos observadores e penetrantes, de cor azul clara, pendendo mais para o tom cinza, contrastando com a cor de sua pele, bastante queimada devido à constante exposição ao sol. Uma vasta e bem cuidada cabeleira com algumas mechas prateadas encimava a cabeça bem proporcionada. Tinha apenas 27 anos. Fernando era dotado de uma apreciável cultura, lia e escrevia incansavelmente. Responsável por uma coluna da Crônica Internacional, tornara-se já bastante conhecido nos meios intelectuais. Apreciava música clássica, embora não tocasse nenhum instrumento. Na verdade, possuía a alma de um artista. Entretanto, o que passei a admirar nele ultimamente foi a firmeza de sua fé cristã e a profundidade de seus conhecimentos bíblicos, que se aprimoravam cada dia. Havia provado vezes sem conta que conhecia a Bíblia, mas nunca se preocupara com um estudo aprofundado. Agora, porém, havia mudado muito. Sempre me falava de Cristo e da necessidade de eu crer nele, chegando a presentear-me com uma bonita Bíblia. Não se importava quando, para irritá-lo, eu me confessava ateu. Nunca cheguei a ler essa Bíblia, não até a data de hoje. O pouco que eu sabia desse assunto, ouvira esparsamente em pregações e citações. Tenho estado em confusão e dúvida, mas as palavras de Fernando e os fatos por mim testemunhados nestes últimos dias levaram-me a refletir seriamente. Às vezes penso que tenho estado me esforçando para ser ateu, por alguma razão cujas raízes estariam na minha infância, e as quais desconheço. Minha rebelião espiritual nada mais seria do que um amontoado de argumentos ou desculpas inconscientes para afirmar essa pretensa crença ateística. Que eu me lembre, meus pais eram extremamente religiosos, tão extremistas, que me obrigavam a assistir a todos os serviços religiosos durante a semana, naquela igreja sombria e triste. Lembro-me de que havia naquela igreja um sacerdote muito alto, esquelético, com a pele do rosto toda enrugada e amarelada, parecendo um papel velho amarrotado. Possuía um nariz semelhante a um bico de águia, e nunca o vira sorrir. Eu devia ter uns 5 ou 6 anos, e tinha muito medo daquele sacerdote. Ia aos serviços religiosos levado por meus pais, aos gritos e aos berros, esperneando, e quando voltava para casa ficava de castigo. São recordações que não me agradam e que pensava estarem apagadas da minha memória, pois até ontem não me lembrava de nenhum desses fatos. Mas falemos agora sobre os trágicos acontecimentos daquela noite. Já passava da meia-noite, quando, repentinamente, os céus resplandeceram de horizonte a horizonte, com uma luz tão intensa quanto um relâmpago, seguida de poderosos trovões ribombando continuamente. A terra começou a tremer violentamente. Aquele resplendor nos céus era tão ofuscante que não se podia olhar. Já fazia algumas horas que o mundo fora subitamente envolvido por uma semi-escuridão, tornando os céus de uma cor esverdeada. Naquele mesmo instante, eu seguia em meu automóvel para o templo do pastor Marcos, onde esperava encontrar Fernando. Apavorado, saltei do carro e corri desesperadamente para baixo de um viaduto, único abrigo mais próximo. Mal podia ver prédios sacudidos racharem e desmoronarem, como se fossem brinquedos formando nuvens de poeira, com ruído ensurdecedor. Uma gigantesca e misteriosa nuvem cor de fogo, que circulava a terra havia já algumas horas, cruzara a cidade. Conservei-me encolhido junto aos fortes pilares daquele viaduto, com as mãos sobre os olhos, pois fora obrigado a fechá-los, por não suportar a intensidade do gigantesco relâmpago. No meio do infernal ribombar dos trovões e estalidos secos dos raios, eu ouvia também gritos desesperados de dor e agonia, e pedidos de socorro. Pareciam vir esses gritos de todos os cantos da cidade, misturados com o sinistro uivar das sirenes de alarme. Parecia um só gemido agonizante dos milhões de habitantes da grande capital. Foram poucos e aterrorizantes segundos, mas o suficiente para provocar uma tragédia sem par na história da humanidade. O que eu acabara de presenciar havia atingido o mundo inteiro, como descobriria mais tarde. De repente, tudo estava calmo.
Não havia mais relâmpagos, nem a luz ofuscante, nem trovões, nem escuridade, nem a nuvem de fogo e nem terremotos. O céu estava outra vez limpo, a noite estrelada e na sua cor normal. A lua brilhava e sem aquela assustadora cor avermelhada. Grande parte da cidade estava sem luz elétrica, devido à queda de postes e linhas, ou talvez à destruição de usinas. Dentro da noite, agora silenciosa, ouvia-se lamentos e gritos de pessoas procurando amigos e parentes. Saí do meu esconderijo e comecei a andar meio desnorteado e estonteado, completamente coberto de poeira, ainda sem compreender exatamente o que havia acontecido. Vultos passavam por mim correndo e sumiam na escuridão. Quando havia iluminação, eu conseguia ver o rosto dessas pessoas. Em todos havia aquela expressão de pavor, de surpresa diante do incompreensível. Algumas pareciam ter enlouquecido. Qual seria a situação no templo do pastor Marcos? Estaria Fernando ainda lá? Ele me havia dito que iria assistir à reunião da meia-noite, após cumprir alguns compromissos urgentes, inclusive algumas visitas. Que cenas iria eu encontrar naquele templo? Voltei para ver o que sobrara do carro, dada a intensidade do terremoto, imaginando o que poderia ter acontecido em outras regiões. Realmente, saberia mais tarde, que em todos os continentes, cidades inteiras foram quase arrasadas. Inúmeras cidades na orla marítima foram literalmente engolidas por monstruosos maremotos. O meu carro estava intacto, graças a Deus. Bem, não sei o que havia comigo, mas eu tinha que dizer graças a Deus. Liguei o motor e dirigi-me sem mais demora para o templo. Teria o edifício suportado a intensidade do terremoto? Ou estariam aqueles quase 2.000 fiéis? E Fernando, debaixo dos escombros? Aproximava-me do local. Estava preparado para o pior. Contudo, ao ver o templo, meu coração palpitou com mais esperança, pois parecia intacto. Suas luzes estavam acesas, visto haver energia naquela parte da cidade. Tive a impressão de ouvir um órgão tocando. Muitos carros estavam estacionados ali, mas era como se tivessem sido abandonados. Procurei uma vaga na frente e estacionei. Fui me aproximando da entrada e subindo a imensa escadaria devagar. Repentinamente, uma grande sensação de medo foi se apossando de mim, e comecei a sentir também uma profunda tristeza, à medida que observava mais atentamente o local. O grande templo parecia vazio, não se ouvindo a princípio nenhum som de vozes. Parecia não haver movimento nem sinal de vida. Mas ouvia distintamente o som de um órgão de tubos. A música era muito bonita, embora me causasse uma sensação de medo. Observei melhor, e vi que umas poucas pessoas permaneciam no interior do prédio. Não me deram atenção alguma. Quando lhes perguntei pelo pastor Marcos, choravam desesperadamente. Às vezes batiam com a cabeça nas paredes ou no chão, ou arrancavam os cabelos, como se tudo estivesse perdido. Entre os lamentos confusos, consegui entender umas poucas palavras que diziam: "Ai, meu Deus, Jesus veio! Jesus veio! E eu fiquei! Jesus veio e eu fiquei! Meu Deus, meu Deus, meu Deus!" E continuavam repetindo sempre a mesma coisa. Para tais pessoas haviam enlouquecido. Contudo, impressionante a sinceridade e o desespero repetiam a frase. Entre essas pessoas, uma particularmente chamou a minha atenção. Um homem estando perto, de uns 45 anos, que chorava e balbuciava certas frases curiosas, tais: "Eu merecia isso. Fui sempre um cristão falso. Fui um enganador, tentando enganar a Deus. Enganando o pastor e todo mundo. Sou um miserável. Por isso fiquei. Por isso fiquei." Continuava a tocar aquela melodia triste. Mas podia ver de onde. O homem parecia meio alucinado, pois sentou no chão, tendo ao seu lado uma maleta aberta continha ações, notas promissórias, cheques e tanta quantia em dinheiro, alguns milhares em nota bem novinhas. O mais estranho é que o homem havia rasgado grande quantidade de dinheiro, cheques e promissórias. Ao seu redor espalhou milhares de pedacinhos de notas picadas. Continuou rasgando o seu dinheiro e balbuciando: "Ah, ambição, maldita ambição, maldito dinheiro, maldito vício, maldito pecado que será de mim. Meu Deus, tenha misericórdia de mim." Curioso, e ao mesmo tempo penalizado, pelo que lhe havia acontecido e qual era o seu problema com o olhar esbugalhado, disse-me:
Foi bom você aparecer, moço. Não importa o que seja você. Preciso desabafar, mesmo que não possa fazer nada por mim. Não sei o que será da minha vida de agora em diante. Toda a minha família desapareceu. E eu fiquei. Cristo veio e não fui membro desta igreja por mais que ocupei várias funções de importância na igreja. Todos pensavam que eu era um cristão, mas passei a vida inteira enganando minha família. Na igreja e em casa eu era uma pessoa, mas, fora, eu era outra. Minha maior preocupação nunca foi nem o trabalho nem o reino de Deus, mas prosperar nos meus negócios e ganhar muito dinheiro. Meu trabalho era no comércio de produtos alimentícios importados, inclusive bebidas finas. Isso me dava muito lucro. Prosperei muito e as portas do pecado abriram-se para mim. Passei então a ter uma vida dupla, a do cristão apenas de aparência que eu mostrava na igreja e em casa, e a do homem mundano em outros lugares. Possuía bastante dinheiro, e desperdiçava-o com toda a espécie de pecados e vícios, ocultamente. É claro que nunca deixei faltar nada à minha família. Mas sinto grande angústia, porque todas as vezes que o pastor apelava pedindo ofertas para a construção do templo, o sustento do trabalho de Deus, ou para missões, eu me revoltava. Achava que ele já havia pedido muito dinheiro e estava se tornando impertinente. Lamento. Foi um erro terrível que eu cometi. Mas é tarde. A igreja realmente necessitava e todos ajudavam da melhor maneira, mesmo os mais pobres. Eu poderia com facilidade ter doado milhões, mas limitei-me a oferecer algumas centenas de dinheiro. E o que fazia eu com o dinheiro que sonegava de Deus? Gastava-o com os meus pecados. Fui ambicioso demais, avarento para com Deus, sonegador das oferendas que a Ele pertenciam. Nunca me importei em ser grato a Deus, mesmo sabendo que tudo nos vem dele, inclusive a prosperidade. Na verdade, fui infiel em tudo. Agora estou perdido, completamente perdido. Continuarei rasgando o meu dinheiro, pois de nada me serve agora. Tentei obter do homem mais algumas informações sobre o que havia acontecido, mas ele não me deu atenção. Maços de dinheiro, notas novas de grande valor, eram feitos em picadinhos, entre resmungos: amaldiçoado, avarento, infiel, pecador. Resolvi deixar aquela gente em paz, curtindo as suas dores e frustrações, quando, inesperadamente, ouvi uma espécie de gemido logo atrás de mim. Virei-me e lá num canto, assentado no chão, encostado à parede, estava um jovem de uns 18 anos mais ou menos, de aparência robusta, embora não fosse de grande estatura. O que assustava naquele jovem era a expressão do seu rosto. Terrível, maléfica mesmo. Percebi logo, pelo estilo do seu vestuário e seu tipo, que era um hippie, provavelmente chefe de quadrilha. Aproximei-me, mas ele não parecia ver-me. Possuía olhos muito límpidos e claros. Na verdade, o moço parecia mentalmente traumatizado. Com os olhos quase saltando das órbitas, olhava para um ponto fixo e murmurava palavras desconexas. Fui chegando com cuidado e falando com ele. Não respondeu e parecia não ter tomado conhecimento da minha presença ou de minha existência. Insisti perguntando o seu nome, quem era ele e o que fazia ali, e se sabia o que havia acontecido. Agora já parecia ouvir-me, e começou a esboçar alguma reação. Esforçava-se para dizer algo, mas sua voz não saía. Perguntei novamente: o que você viu, moço? Conte-me. Sou seu amigo. Não tenha medo. Então, como que refazendo-se de um tremendo choque, soltou um pavoroso grito e, com extrema rapidez, colocou-se em pé. Pus-me em guarda temendo uma agressão, mas tal não ocorreu. O jovem apontava para um lugar junto à entrada do templo e gritava. Eles estavam ali. Meus dois amigos, eles sumiram no ar. Eu vi. Sumiram no ar diante de mim. Não posso acreditar em Deus. Não posso acreditar. Agora o diabo os levou. Eu vi aqueles pastores, aquela missionária, aquele repórter e todos aqui sumirem no ar. Quem vai ajudar-me? Quem? Meu Deus! Se tu existes, acaba comigo, não aguento mais. E antes que eu pudesse impedir, saiu em desabalada corrida gritando dentro da noite trágica. Falam que Cristo voltou. Mas quem é Cristo? Falam que Cristo voltou. A maior tristeza invadiu meu coração naquele momento.
Agora eu sabia. O que quer que houvesse acontecido a Fernando, meu grande amigo e companheiro, certamente nunca mais o veria. Quem pode me assegurar que não houvesse acontecido o mesmo com muitos outros amigos meus? Contudo, me parecia absurdo. Qualquer pessoa normal não podia aceitar que toda essa gente simplesmente se houvesse evaporado. Até então, eu havia ouvido, era verdade, comentários bastante estranhos sobre a volta de Cristo e misteriosos desaparecimentos de pessoas, mas através de testemunhas que pareciam mentalmente traumatizadas. Poderia não passar de uma alucinação, devido aos fenômenos cósmicos das últimas horas. Principalmente aquele hippie devia estar sob o efeito de drogas. Repentinamente, senti como se algo estivesse faltando ali. Percebi, então, que o órgão havia parado de tocar, mas outra coisa estranha acontecia. Eu ouvia um rumor de vozes de uma grande multidão. Parecia um ato de louvor a Deus. O som foi crescendo, crescendo e, de súbito, com um estrondo ensurdecedor, encheu o templo, como se a grande multidão estivesse presente. Demorei alguns segundos para refazer-me do susto e compreender que aquele templo era dotado de um ótimo equipamento de som estereofônico, inteiramente automatizado. Decidi investigar, começando pelo púlpito. Havia nada menos de 6 microfones dispostos ali. Ao lado, descobri um magnífico estúdio de som e gravação. Entrei e vi que naquele estúdio estava a explicação do mistério do órgão e das vozes. Um grande rolo de fita continuava girando e transmitindo até esgotar-se, para repetir tudo de novo. Provavelmente, o gravador fora ligado aos controles automáticos para a gravação total do culto. Uma vez terminada a fita, esta voltaria por si mesma e transmitirá a gravação, desligando depois automaticamente. Por razão ignorada, o controle automático apresentou defeito, e assim o gravador só poderia ser desligado manualmente. Antes de desligá-lo, levei um choque ao ouvir claramente a voz de meu amigo Fernando destacando-se dentre aquele vozerio em uníssono. Parecia dizer: "Que está acontecendo comigo? Que está acontecendo comigo?" Depois as vozes da multidão cresciam de novo, encobrindo sua voz. Certo de que aquela fita me seria muito útil, retirei-a do gravador. Encontrei ali também a maleta de Fernando contendo o seu gravador profissional e muitos rolos de fitas gravadas. O seu microgravador de bolso também estava ali com algumas microfitas gravadas. Todas as salas, bem como a residência do pastor Marcos, estavam vazias e silenciosas. Muito estranho mesmo. Comecei a sentir novamente aquele medo ou angústia, pois as circunstâncias me indicavam que algo fora do comum acontecerá. Resolvi começar minhas investigações no grande escritório do pastor. O escritório em questão, muito bem decorado e acolhedor, possuía grandes estantes repletas de livros, dos mais valiosos. Tudo estava em perfeita ordem e muito limpo. Minha esperança era de que o pastor Marcos houvesse deixado algo escrito, alguma pista, que pudesse nos trazer algum esclarecimento sobre o acontecido. Comecei a vasculhar a escrivaninha, gaveta por gaveta, pois as chaves estavam ali. Havia já bem uma meia hora que eu estava examinando muitos papéis e documentos relativos à administração da igreja, quando uma caixa de aço numa das gavetas chamou-me a atenção. Tratava-se de uma caixa apropriada para guardar documentos de maior importância. Procurei no molho de chaves da escrivaninha e uma delas abriu a caixa. Encontrei ali documentos pessoais, além de escrituras, contratos e registros. Havia também um grosso caderno com umas 100 páginas manuscritas. Numa rápida olhada li o título: As Bestas do Apocalipse e o Fim do Mundo. Talvez eu houvesse encontrado o que procurava. Saí levando o caderno, para examiná-lo mais tarde cuidadosamente. Estava quase certo de que não teria mais utilidade para seu dono. Ao passar pelo auditório do templo, vi que não havia mais ninguém lá. O prédio estava totalmente abandonado. Eu podia sentir que a atmosfera ali tornara-se mais opressiva. Certamente, aquele fora um local de manifestações divinas, mas agora dominava o ambiente uma presença maligna, como se repentinamente tudo fosse esvaziado da presença divina. Aliás, por toda a parte a gente podia sentir essa mesma sensação, como se a terra tivesse sido deixada à sua própria sorte. Ouvindo somente o ruído dos meus próprios passos ecoarem pela nave do imenso templo, naquele silêncio e abandono aterrorizantes,
Tratei de afastar-me para bem longe e depressa. No dia seguinte, após haver dormido um pouco pois nas últimas horas não pudera fechar os olhos em nenhum momento saí a percorrer a cidade. O dia estava nublado e quente, mas não havia nos céus nenhum sinal dos fenômenos anteriores, que tinham envolvido o planeta terrestre naquelas 24 horas apavorantes. Contudo, o espetáculo era indescritível. Muitas casas e prédios mais frágeis haviam desmoronado, matando milhares de pessoas cujos corpos se encontravam ainda sob os escombros. A desordem era total. Equipes de salvamento e desobstrução percorriam a cidade numa tentativa quase inútil de prestar socorros. Carros da polícia, bombeiros e ambulâncias corriam e uivavam doidamente. Mas levaria alguns dias, até que os mais corajosos começassem a se refazer do choque mental sofrido. Imagino quantos teriam perdido a razão para sempre. De acordo com os últimos informes recebidos via satélite, o único meio de comunicação que ainda funcionava, sabíamos que a situação caótica alcançara o mundo inteiro. Em outras regiões, muito mais trágica. Cidades arrasadas pelo mar e por terremotos violentíssimos, e milhares de pessoas mortas ou desaparecidas. Desorganização total, não só em todos os setores das atividades humanas, mas em todos os sistemas de governo e de segurança. Para agravar a situação, em muitas regiões havia falta total de alimentos, prenúncio de uma crise de fome sem precedentes. Em alguns lugares, a única maneira de a maioria conseguir algum alimento era através do roubo e do saque. Epidemias de tifo, cólera e outros males estavam matando milhares de pessoas na Europa e no Oriente, já em consequência da última guerra. Mas agora o mesmo acontecia aqui. Tudo isso gerou uma crise espiritual e moral, tornando a situação muito deprimente e insustentável. No mundo, uma onda de crimes invadia todos os continentes, sem que fosse possível detê-la. Não havia a menor chance de segurança em lugar algum para ninguém, como se Satanás estivesse presente em toda a parte. Ouvi naquela manhã que líderes governamentais sobreviventes das grandes potências estavam apelando e convocando os possíveis representantes das nações ainda existentes para uma assembleia de emergência a ser realizada na cidade de Jerusalém, em caráter urgente. De acordo com a notícia, uma espécie de novo Messias, que teria aparecido não se sabe de onde conseguirá impedir a continuação da mais recente guerra mundial, iria presidir essa assembleia. Os últimos informes via satélite diziam que o apelo estava sendo atendido com grandes esperanças, e que vários chefes de Estado dirigiam-se à cidade de Jerusalém, a fim de tomar parte nesse encontro patrocinado pelo governo israelense. Para um mundo conturbado e dominado pelo terror, essa seria talvez a última esperança. A sabedoria e os poderes sobrenaturais daquele homem, que se identificava como o mensageiro do Altíssimo e Salvador do mundo, reforça essa esperança. Parecia, pois, muito provável a restauração da ordem e de todas as coisas de agora diante, aqui no planeta Terra, dependessem desse estranho super-homem. Bem recente era o fato de que esse personagem, já considerado pelo mundo inteiro como um supermessias moderno, dera provas de seus poderes. A opinião hoje corrente é a de que ele seria um ser vindo de outro planeta. A sua divinização aos olhos dos povos e nações é evidente. Confesso que meu desejo é de que realmente esse homem, ou o que quer que seja, possa salvar o que resta da humanidade. Talvez um ser de outro planeta possa fazer isso, visto que os terrestres parecem não ter mais condições. Acabo de encontrar em minha mesa na redação comunicados de alta importância. São informes sobre os últimos acontecimentos mundiais. Há um particularmente aterrorizante. Em todas as partes do mundo, ficou constatado o inexplicável desaparecimento de alguns milhões de pessoas de todas as raças e condições sociais, de ambos os sexos e de todas as idades. A certeza de que não morreram, pois a maioria dessas pessoas encontrava-se em suas casas ou nos templos, assistindo a reuniões religiosas. Simplesmente sumiram sem deixar pistas. Embora os parentes e amigos pedissem ajuda da polícia, os investigadores não conseguiram localizar nenhuma dessas pessoas. As investigações prosseguem, e estão sendo convocados todos os cientistas e líderes religiosos do mundo, para ajudarem na solução do mistério.